A Michele Bolsonaro se posicionou contra a aliança do PL com o Ciro Gomes lá no Ceará, né? Vocês sabem, o Ciro Gomes é de esquerda. Ele, alguma época, ele era mais ou menos PSDB. O Ciro Gomes foi do PSDB, né? Ele foi ministro do Fernando Henrique Cardoso, né? Ele estava ligado ao PSDB, ele era da centro-esquerda, né? Mas depois que ele saiu do PSDB, ele adotou uma postura mais de extrema esquerda, mais esquerdista, até para competir com o Lula, né? E abertamente criticou Bolsonaro várias vezes, criticou muito o Bolsonaro, criticou muito a direita, o Ciro Gomes. E agora está havendo um movimento, já há algum tempo, um movimento de aproximação do PL com o Ciro Gomes no Ceará. A ideia do PL é que o PL ajudaria o Ciro Gomes a ganhar o governo do estado, tá? Então o PL ficaria na base de apoio do Ciro Gomes para o governo do estado do Ceará. Em troca, o Ciro Gomes apoiaria um senador bolsonarista para o Ceará e também o apoio para o candidato à presidência da República, né? Então, de novo, do ponto de vista político, me parece uma boa escolha. Vamos entender isso aqui, porque a Michele não gostou. A Michele está criticando essa ligação do André Fernandes, que é o principal nome do PL no Ceará, esse acordo feito com o Ciro Gomes. Vamos entender esse caso aqui. Pois bem, eu não gosto do Ciro Gomes, não gosto. Mesmo na época que ele se dizia neoliberal e não sei o que lá, mais ligado ao liberalismo, à centro-esquerda e coisa e tal, na minha visão, ele sempre foi um desenvolvimentista. E para mim, desenvolvimentista é o pior tipo de praga que existe naqueles grupos que se dizem um pouco mais à direita, né? O que é o desenvolvimentista? Aquele cara que fala que não pode privatizar, que as riquezas nacionais, que temos que proteger as riquezas nacionais e as empresas nacionais e cobrar imposto de empresas estrangeiras, botar tarifa em importação para proteger a indústria nacional. E vocês sabem que isso, quem paga essa coisa toda é o povo, e não ajuda a indústria coisa nenhuma. Olha o caso da taxa das blusinhas, né? A ideia da taxa das blusinhas era muito bonita, não porque as empresas chinesas estão chegando aqui no Brasil com coisas muito baratas, e a gente não pode deixar isso acontecer, que tem que ter uma justiça tributária, então temos que botar a taxa das blusinhas nas compras chinesas. Só que o que aconteceu no final das contas? Botaram a taxa, as pessoas pararam de comprar coisas da China, e não aumentou em nada a produção brasileira, não aumentou em nada a indústria nacional, não aumentou em nada o comércio, não aumentou em nada coisa alguma aqui no Brasil. Ou seja, foi só mesmo punir as pessoas que compravam coisas baratinhas da China. Ah, mas teve um aumento de 3% na venda no Brasil. Caiu 40% a compra de coisas importadas, um monte de gente que comprava blusinha baratinha, né, parou de comprar. Em troca, aumentou 3% a venda no Brasil. Não adiantou nada, você só proibiu as pessoas, não teve ganho nenhum. Só teve vantagem para o governo, que passou a colher imposto, né? Enfim. Então, eu detesto o Ciro Gomes, acho ele terrível, as ideias dele são terríveis. Dito isso, eu sempre falo para vocês que em política, meu amigo, não tem esse negócio não, você tem que negociar. Não adianta você dizer que não gosto daquele cara, não vou fazer negócio nenhum com ele. Não tem isso, né? Eu também não gosto do Valdemar da Costa Neto, nem gosto do Ciro Nogueira. São outras duas figuras que eu entendo que o Bolsonaro precisa delas, que o Bolsonaro tem que ter esse apoio, tanto do Ciro Nogueira quanto do Valdemar da Costa Neto. É indispensável isso, me recuso a fazer críticas exageradas nesses casos, assim. Criticar, a gente vai criticar sempre que tiver, mas essa coisa que o pessoal fala, não, que o Bolsonaro tem que sair do PL. Tá, sair do PL e vai para onde, meu amigo? Não tem outro partido no Brasil que aceite o Bolsonaro, que ele consiga fazer alguma coisa melhor que no PL. Sair do PL para ir para um partido pior ainda, não vai ajudar em nada, não tem esse negócio, né? Mas ele tem que fazer o partido dele. Ele tentou, né? Você acha que o TSE apoiaria um partido do Bolsonaro agora? Eu estou para dizer para vocês que em 2027, quando a presidência do TSE for do Nunes Marques e o André Mendonça estiver lá também, existe uma chance um pouco melhor do Bolsonaro conseguir fundar o partido dele. Existe uma chance, ainda não sei se vai conseguir, mas existir a chance, existe. Nesse momento agora, com a Carmen Lúcia presidente, eu não acho que vai conseguir, não. Então, não tem chance. Temos que conviver com o Valdemar da Costa Neto, temos que conviver com o Ciro Nogueira, é isso daí. E isso é só o começo. Não tem jeito. Política, você tem que fazer negócio com a galera toda. A questão toda que você tem que se perguntar é se vale a pena fazer esse negócio ou se não vale a pena. E aí a questão parece que é essa, né? A Michele Bolsonaro, assim, veja, a Gazeta do Povo, o Globo, toda a esquerda está criticando muito isso aqui, dizendo que que a Michele chutou o Ciro Nogueira, chutou o André Fernandes e não sei o que lá.
Não, não foi isso, tá? O que ela disse é que ela não gosta dessa aproximação, tá? O que ela disse aqui foi isso daqui, olha só. Eu adoro o André Fernandes, mas aliança com um homem que é o maior líder, contra o maior líder da direita, ou seja, o Ciro Gomes, ele criticou o Bolsonaro, e não foi uma vez só não, ele criticou várias vezes o Bolsonaro, isso não dá. Vou falar uma coisa, nós vamos nos levantar e vamos nos levantar para trabalhar para eleger o Girão. Então ela está querendo que o PL eleja o Eduardo Girão lá para o governo do Ceará. E isso bate com a proposta que era do Bolsonaro. Aliás, o André Fernandes disse que o apoio foi pedido pelo Bolsonaro. O Bolsonaro que determinou isso. E eu não duvido não, tá? Eu acho que o Bolsonaro tem um ponto nisso daí. De novo, é difícil para o PL ter bases boas no Nordeste. O PL, historicamente, tem dificuldade no Nordeste, a gente sabe disso, né? Os votos na região Nordeste tipicamente vão para a esquerda, muito pouca coisa vai para a direita. Então, no final das contas, ter um cara que tem... Você pode gostar dele ou pode não gostar dele, mas o fato é que ele tem um apoio grande lá no Ceará. O Ciro Gomes tem um apoio grande no Ceará. Ter o apoio desse cara seria muito bom para o Bolsonaro. Pelo menos um estado, que é um estado grande, o Ceará, se não me engano, é o segundo ou terceiro maior estado do Nordeste, né? Bahia, Pernambuco, Ceará, se não me engano, é Bahia, Ceará, Pernambuco, eu não sei a ordem direitinho, mas é um estado grande, é um estado muito populoso, então isso seria uma coisa positiva. O André Fernandes está dizendo que o apoio foi do Bolsonaro. Isso daqui mostra um outro problema que eu venho falando para vocês. Com o Bolsonaro preso, a gente tem que tomar cuidado, porque como é que a gente sabe que quando o Bolsonaro estava controlando a coisa, beleza, o Bolsonaro que define o que vai ser feito, né? E isso deveria ser o correto. Agora tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque o plano do Bolsonaro parece que era mesmo ficar com o Ciro Gomes e beleza, e deixa o Ceará para lá. Em troca, provavelmente ele fez o mesmo acordo que ele fez com outros governadores do resto do país, em que a vaga de Senado seria uma vaga do Bolsonaro, uma vaga do governador do estado. Então no Ceará provavelmente vai ser a mesma coisa. Vai ter uma vaga para o Senado no Ceará, é possível que seja o André Fernandes, e teria uma outra vaga para o próprio Ciro Gomes indicar quem seria a pessoa, né? Eu gosto do Eduardo Girão, tá? O Eduardo Girão é um senador excelente, gosto muito dos posicionamentos dele, mas a verdade é que, de novo, do jeito que o Bolsonaro estava construindo a coisa, faz todo sentido. Você, para fazer um acordo com o Ciro Gomes, você tem que entregar alguma coisa para o Ciro Gomes. O governo do estado do Ceará é uma coisa razoável de você entregar nesse caso. Enfim, a Michele Bolsonaro... aqui, ó. O que o pessoal falou aqui, né? O Fernandes falou que a esposa do ex-presidente Bolsonaro vem aqui e diz que fizemos a movimentação errada, sendo que o próprio presidente, no dia 29 de maio, pediu para ligarmos para o Ciro Gomes no Viva Voz e ficou acertado que apoiaríamos. Logo em seguida, pelo presidente Valdemar da Costa Neto também. Então, ou seja, essa é que é a preocupação que eu tenho, tá? Eu imaginei que o pessoal próximo ao Bolsonaro estaria alinhado com o Bolsonaro. A menos que tenha mudado alguma coisa nesse meio tempo, parece que está tendo coisas dissonantes aí, não apenas da Michele, mas também do Eduardo Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro. Vamos torcer para o pessoal acertar os ponteiros aí, ver o que vai fazer. De novo, eu gosto do Ciro Gomes? Não, não gosto do Ciro Gomes. Mas fazer a estratégia de fazer uma aliança com o Ciro Gomes faz sentido? Eu acho que faz sentido. Eu acho que o Bolsonaro está certo nisso e a Michele Bolsonaro está errada. Mas enfim, não sei.